Então, nós colocamos essa palavra aqui, não está ainda, mas vai estar. Ela é um pouco, assim, bem complicada de se expressar, mas o Espírito Santo queimou tanto no meu coração esses dias sobre conhecer o Senhor. E nós precisamos conhecer o Senhor. É lógico que eu vou resumir bastante, o relógio não está ali, se puder colocar, por favor, é melhor para a gente. E a gente consegue segurar. Tá, não está. Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a vinda é certa. Amém, igreja? Fala comigo. Como a alva, a vinda é certa. Aleluia. Aí ele diz assim: e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Eu amo esse versículo, assim, na verdade, essa passagem, e até mais na frente um pouquinho. Já li ela várias vezes, o Espírito Santo já falou muito comigo sobre ela. E eu gosto de mastigar muito essa palavra, mas hoje vai ser assim, rapidamente. Amém? Vai ser o que Deus tem para nós hoje. Vai ser o pão que Ele tem para mim e para você. Amém? E aqui fala assim, olha, para que nós possamos conhecer o Senhor. O profeta Oséias aqui, nessa ocasião, ele estava ali, ele viveu por o tempo de vários reis naquela época, não só de um, mas de vários. E ele presenciou a atitude daqueles reis, ele presenciou como que realmente estava o governo daqueles reis. E Deus usou ele para ser um profeta daquele tempo. E ele estava aqui falando, sendo boca de Deus, e ele fala sobre essa, eu vou focar nesse versículo para a gente não estender muito. Mas ele fala, ele chama, e hoje nós estamos fazendo isso aqui novamente, chamando a atenção, né? Nós estamos tentando motivar vocês, nós estamos aqui para alertar, para despertar ao conhecimento do Senhor. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Nós precisamos conhecer o Deus que nos amou primeiro. Nós precisamos conhecer esse Deus do qual nós falamos tanto, do qual nós cantamos tanto. Nós precisamos conhecer. Você concorda comigo? Você acha que você já conhece Deus? Sim. Não, eu conheço. Você pode falar, eu conheço Deus completamente. Você conhece? Não, nós não conhecemos, nunca vamos chegar nesse lugar de conhecer Ele completamente. Mas quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós vamos conseguir vencer nas situações adversas, naquilo que realmente nós estivermos passando na nossa vida. Mas quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós vamos conseguir agradá-lo. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós vamos entender todas as situações, querido. Quanto mais nós conhecermos a Ele. E é tão lindo isso, porque desde a antiguidade, Deus, Ele é um Deus que quer ser conhecido. Ele quer ser conhecido. Ele quer que nós o conheçamos. Quando Ele fala aqui, Ele fala, olha aqui, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O profeta, ele está falando, ele está sendo boca de Deus e falando para nós buscarmos isso. E se nós olharmos na palavra de Deus, Deus, ele que veio até nós. Eu quero dizer algo para você. O pecado separou o homem de Deus. Mas Deus não separou de nós. Ele não nos deixou. Porque Deus, ele pode estar em todos os lugares, até no inferno, que ele não se contamina. Deus, ele pode estar em qualquer lugar, porque a natureza dele é santa e ele não se contamina. Nós não. Nós nos contaminamos facilmente, mas Deus não. Deus, ele é santo na sua natureza, então ele pode estar em qualquer lugar, nas trevas, no vale, no céu, qualquer lugar. Ele pode estar, então por isso que ele nunca nos abandonou. Quem foi que veio atrás de nós? Fala para o teu irmão, quem foi que veio atrás de você? Fala para ele, foi Deus que veio, não foi você que veio atrás de Deus. Às vezes nós enganamos, né? Porque Deus está o tempo todo conosco. Ele está o tempo todo olhando a terra, olhando a humanidade. Ele nunca foi para distante. Nós cantamos aqui, quem foi que afastou? Quem foi que foi para longe de Deus? Nós, por causa do pecado. Nós não conseguíamos chegar até Deus por causa do nosso pecado. Mas Deus não. Deus não.
Depois que o homem saiu do jardim do Éden, ele não virou as costas, ele fica, né, com aquelas histórias assim, né, Belém, Belém de mal, tal. Não, ele sempre deu um jeito de se achegar, porque ele é santo, ele não se contamina. Ele pode estar em qualquer lugar. Você pode estar lá na sarjeta, ele vai lá te buscar. Amém, igreja? Você crê nisso? Eu espero que você creia. Amém? Então, desde a antiguidade, ele é um Deus que quer se manifestar a nós. Ele quer ser conhecido por nós. Nós vimos que ele se apresentou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele foi lá, ele falou, sai da tua terra, sai da tua parentela. Ele foi até Moisés, através de uma sarça ardente, buscar Moisés, alguém que ele escolheu para ser o libertador de Israel. Ele se apareceu a Moisés quando ele menos esperava. Ele foi lá e falou: eu sou quem? Eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus de gerações e gerações. Ele foi atrás. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque ele quer ser conhecido. Fala: ei, me conheçam. Jó, quando ele passou por situações, né, que conta ali no livro de Jó, situações fortíssimas na sua vida, de perdas, sofrimentos, de dores. Chega lá no final, ele fala assim: olha, eu pensava que eu conhecia Deus. É ou não é? Você já passou por situações que às vezes pensava: poxa, eu achava que eu conhecia Deus. Assim foi Jó, um homem temente ao Senhor, um homem que parecia que conhecia Deus. Aí ele chega e fala: eu achava que eu conhecia o Senhor, mas agora eu sei que eu não conhecia. Querido, essa palavra, ela é muito forte aos nossos corações, porque talvez você está passando por uma situação difícil. Eu não sei o que você está passando, mas se você conseguir entender, e você, na verdade, eu não quero usar essa palavra entender, porque entender não é a palavra é conhecer. Porque entender, você pode até entender, mas quando você conhece, você vive, você tem experiência. Você está entendendo? Você renunciou, você sofreu, doeu, você ultrapassou. Aí você conhece. Quando a gente casa, a gente vai convivendo, né? Casa, a gente pensa que conhece, não conhece. Até hoje a gente não conhece, é ou não é? Mas a gente vai conhecendo, porque nós estamos ali dia a dia, após dia. E aí Jó fala isso, ele fala: e aí eu descobri que eu não conhecia o Senhor. Você está entendendo por que dessa palavra hoje? Porque talvez nós estamos como Jó, achando que nós conhecemos Deus e nós não conhecemos Deus. Já pensou nisso? E aí Deus se revela através também da pessoa do Senhor Jesus Cristo a nós. Ele não desiste, Ele continua querendo ser conhecido pela humanidade. Ele continua se apresentando à humanidade, se manifestando, se revelando a ela. Ele continua dizendo: eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês me conheçam quem eu sou. E aí ele vem como um homem, habita entre nós, se entrega por nós. E quando Jesus estava aqui, eu fico imaginando Jesus se revelando a cada momento, a cada situação, Ele se revelando. Eu imagino quando Ele estava lá em alto mar, no barco, dormindo. Quem lembra? Quem já leu isso na Bíblia? Se você não leu, lá tem essa história. Lá conta que Jesus estava no barco dormindo, e os discípulos começam a ficar indignados, porque Jesus dormia no meio da tempestade. E a tempestade estava assolando o barco. O barco estava quase afundando. E aí os discípulos vão lá acordar Jesus. Mas os discípulos não estavam acordando Jesus, acreditando que Jesus tinha poder fazer alguma coisa. Não, eles estavam só indignados. Eles estavam só indignados, achando assim: que folga, nós todo mundo aqui sofrendo e ele dormindo. E na hora que eles acordam Jesus simplesmente mal abre a boca assim, né, que estava cochilando e dormindo. E ele levanta sua voz e diz: acalma-se, mar. E eles ficam o quê? Perplexos, assustados, porque eles não conheciam Deus, eles não conheciam Jesus. Eles estavam andando com Jesus, mas eles ainda não conheciam essa parte de Jesus. Eles falam: uau, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? Nós estamos andando com ele, quem é este? Você já conviveu com as pessoas que de repente você fala: quem é você que você está fazendo isso? Várias vezes, né, irmão? É tipo assim. Então,
Aí Jesus estava naquele alto mar e ele sai daquele barco. Eles chegam do outro lado. E quando Jesus chega numa cidade chamada Gadareno, sabe quem que é que reconhece Jesus? Sabe quem que é que conhece Jesus? Uma legião de demônios. Vem o homem endemoniado com uma legião de demônios e prostra diante de Jesus. Prostra porque conhece Jesus. Ei! Eles conhecem o poder de Jesus. Ei! Eles falam que Jesus é o Filho de Deus. E o adora. Mas os discípulos acabaram de perceber que, eita, a gente estava se achando que a gente conhecia. A gente estava se achando que a gente estava andando com esse que está curando, está fazendo algumas coisas aqui diferentes. Mas espera aí, agora ele faz questão de perguntar: demônio, quem é você? Ele fala: legião. Para quê? Para mostrar para os discípulos, para as pessoas que estavam ao redor, quem é que estava se prostrando diante dele. Quem é que conhecia quem ele era. Você está entendendo? Não é porque ele não sabia quem era. Não é porque Jesus, peraí, quem é você? Não te conheço, não. Ele sabia quem era. Ele sabia com quem ele estava falando. Era para que todos soubessem e conhecessem quem que ele era ali naquele momento. Quantos estão entendendo? Diga amém. E assim Jesus fez aqui. Ele foi se manifestando, ele foi se manifestando, ele foi se revelando, ele foi se deixando ser conhecido. Até depois da sua morte ele encontra com 2 discípulos ali no caminho de Emaús, e eles estão ali tristes porque Jesus havia morrido, e eles tinham ouvido falar que ele tinha ressuscitado, e Jesus começa a caminhar com eles, e eles não conhecem Jesus, e de repente só ao sentar da mesa, no partir do pão, eles descobrem: precisamos conhecer mais Jesus. Quantos estão entendendo? De repente, você está querendo desistir, você acha que tudo está errado na sua vida. Meu Deus do céu, que tanta tribulação, que tanto isso aqui. Querido, dê glória a Deus, sabe por quê? Se sua vida está atribulada, é porque o capeta está com raiva de você. Glória, quanto pode dar glória a Deus? Nossa Deus, vocês não estão não. Gente, quanto pode dar glória a Deus? Fala glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está nisso, não tem problema não. Não tem problema não, Jesus passou aqui, a vida dele não foi fácil não, mas ele venceu todas as coisas, porque ele não se deixou intimidar com as circunstâncias. Às vezes eu penso, meu Deus do céu, parece que, sei lá, né, tá dando tudo errado. Eu não sei você, mas tem muitas coisas na minha vida ultimamente, não tá fazendo nada do jeito que eu quero. Nada, assim, eu falo, meu Deus, tem nada do jeito que eu pensei, que eu imaginei. Mas deixa eu te falar, eu tenho plena convicção que vai estar muito, muito além do que eu sonhei, do que eu imaginei, daquilo que nós cantamos aqui. Você crê nisso? Eu quero que você creia. Eu quero que você conheça esse Deus que cuida de você, esse Deus que te amou, esse Deus que realmente existe nas nossas vidas para fazer infinitamente mais. Então não fique aí preocupado, angustiado, tentando realmente fazer com as suas próprias mãos, querendo fazer para ganhar, provando alguma coisa. Não, deixa Deus fazer, é Ele que faz. E eu quero te falar algo. Existe um Deus que Ele quer ser conhecido, e Ele quer ser conhecido através de relacionamentos. Um Deus que relaciona conosco. Um Deus que quer se relacionar com a humanidade. Um Deus que quer relacionar com seus filhos. Um Deus realmente que faz, Ele está, olha, quando a gente fala assim, olha, tem um versículo que fala assim, onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. Por quê? Porque Ele gosta da comunhão com os irmãos. Ele quer realmente estar íntimo de nós, Ele quer relacionar, porque lá em Apocalipse capítulo 3, 20 diz assim, o que diz lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que Ele vai fazer? Ele vai entrar e vai cear comigo. O que Ele vai fazer? Ele vai cear para te conhecer? Não, Ele vai cear com a gente para a gente conhecer Ele, porque Ele já me conhece. Ele quer fazer parte da minha vida para quê? Para me conhecer? Não, porque Ele já conhece. Ele quer que nós o conheçamos. É esse tipo de relacionamento. E muitas das vezes nós estamos presos também só no relacionamento eu e ele e eu. Mas Ele está no meio do 2 ou 3, Ele está no meio do seu povo, porque Ele tem uma família, Ele está no nosso meio.
Quando nós estamos, que às vezes nós ficamos, né, assim, preocupado, nosso Deus, será eu estou aqui agora, e será que Deus está aqui me ouvindo? Não, quando eu estiver só sozinho. Não, não é só sozinho. Ele também está aqui no nosso meio, e Ele está se deixando ser conhecido aqui no meio da tua igreja, da igreja dEle, do povo dEle, no meio, na sua família, quando você está em comunhão com os irmãos. Ele ama relacionamento, porque Ele não é um Deus singular, Ele é um Deus plural. Pai, Filho, Espírito Santo, Ele é Deus Trindade, Ele ama relacionamento. E deixa eu te falar, Ele não quer um relacionamento superficial, Ele quer um relacionamento íntimo conosco. Quando Jesus senta à mesa com os seus discípulos, o que é que Ele faz? Ele vai lavar os pés dos discípulos. E os pés, querido, os pés é uma parte do corpo que ela é íntima. Eu não gosto que fica pegando meu pé, nem de uma forma, nem de outra. Então, o seu pé, hoje o nosso pé está limpinho, né? Mas naquela época, quando Jesus estava lavando os pés, usava muita sandália, então era praticamente a parte mais suja, assim, dizendo, do corpo. Talvez hoje Ele ia lavar nossas mãos, né? A gente pega muita bactéria. Aí Ele lava os pés dos discípulos, para falar para eles, olha, eu quero que vocês me conheçam não como só Senhor, mas como servo. E deixa eu falar, aí Pedro fala assim, não, Senhor, o Senhor é Senhor, como assim? Ele fala, Pedro, se eu não te lavar, você não faz parte de mim, você não tem parte comigo. Aí deixa eu te dizer, Jesus quer lavar nossa sujeira, Jesus quer lavar aquilo que é mais sujo de nós, Jesus quer nos limpar, Ele quer conhecer a nossa sujeira, querido, através daquilo que nós falamos, porque Ele já sabe, Ele nos conhece, mas Ele quer que nós identificamos, Ele quer que nós confessamos, Ele quer que nós nos olhamos e fala, Pai, pode limpar mesmo, Pai, sabe aquele momento íntimo que você tem com o Senhor? Não seja falso com Deus, não, seja verdadeiro. Qual que é a sua fraqueza? Não adianta você querer cumprir uma regra, uma norma, um horário, não, todo dia, tal hora eu oro, glória a Deus, amém. Mas se for falso, não vai adiantar. Se for de boca para fora, essa rotina não vai fazer nenhuma diferença. Você está entendendo? Por isso que Ele é um Deus que quer ser conhecido através do relacionamento. Através de um relacionamento, fala comigo, íntimo. Íntimo, de verdade. Um relacionamento transparente, verdadeiro. Não adianta nós queremos esconder nada para Deus. Agora você perde o tempo escondendo, não falando com Deus. Gente, pensa, minha mãe está ali. Oi, mãe, faz assim. Tem 85 anos, está aqui passando um tempo com a gente. Pensa uma pessoa que é verdadeira com Deus. Eu fico até, nossa, minha mãe tem coragem de falar assim, né? Ela sempre foi muito verdadeira com Deus, porque Deus conhece ela. Ela vai esconder o que para Deus? Você está entendendo? Não perde seu tempo querendo esconder nada de Deus. Seja íntimo com Ele, fala a verdade. Está contrariado, está faltando fé, está com dúvida, Senhor, eu estou confuso, fala para Deus. Senhor, eu não entendi, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Fala para Ele. E deixa Ele limpar você. Deixa Ele limpar a sua sujeira maior. Deixa Ele limpar aquilo que é mais ruim em você. Nesse relacionamento que você está tendo com Ele. Eu sei que você está. Mas você vai avançar nesse relacionamento. Amém, igreja? E eu quero te dizer também que Deus, Ele é um Deus que liberta. Hoje, sendo um culto de libertação, não poderia deixar de falar. Deus é um Deus que veio nos libertar. Ele veio. Ele vem para isso. É muito lindo, porque Ele veio, Ele fala assim, eu sei que vocês estão presos, eu sei que vocês estão cativos, eu sei que a mente de vocês está aprisionada, nós estamos cativos, queridos, muitos não, todos nós estamos cativos, nós precisamos ser livres, em muitas áreas da nossa vida. Talvez você está livre em uma e eu não estou em outra. Pensa numa pessoa difícil de pensamento, sou eu. Pensa numa pessoa de dura serviço, sou eu. E eu falo, Pai, está tudo bem, continua fazendo a obra, porque eu não vou desistir. A Gelsimone cativa, ela precisa ser liberta. Você está entendendo? Porque Ele é esse Deus que liberta. Como que eu vou continuar preso? Eu só continuo preso porque eu quero. Porque Ele veio para nos libertar.
Lá em Êxodo, acho muito legal, porque lá em Êxodo fala assim, Êxodo capítulo 3, que ele se apresentou a Moisés, diz assim, Êxodo 3, 7, 8, diz assim, e o Senhor disse, ele se apresentou a Moisés, né, e ele falou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço o seu sofrimento. Aí ele fala, e eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa. Eu vim para libertá-los. Ele mesmo diz isso. Ele vem para nos libertar. Então por que nós vamos permanecer cativos? Por que permanecer cativos se eu sirvo e eu louvo e adoro e eu conheço um Deus que liberta? Muitas das vezes eu falo, Senhor, por que aquela pessoa não foi liberta do vício ainda? Por quê? Porque às vezes eu fico assim nesse questionamento, Senhor, essa pessoa não foi liberta do vício, mas não é Ele que não quer libertar. Você está entendendo? Porque o povo lá de Israel, se não quiser sair, alguns ficaram lá, estavam gostando da escravidão. Coloca a mão no seu coração, fala, Senhor, eu quero ser livre. Tu és o meu libertador. Me livra, me liberta daquilo que eu ainda nem sei. Amém, igreja? É um Deus que liberta. Conheça esse Deus que liberta. Conheça esse Deus que veio. Como ele falou lá em Isaías 61, ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele veio para quê? Ele veio para libertar os cativos, soltar as algemas dos oprimidos. Ele veio lá em Lucas 4, 18, o Senhor fala, Jesus Cristo, ele vem lá e fala assim, essa palavra está confirmada em mim hoje. Ele veio. Como ele foi lá no Egito, lá em Moisés, falou essa palavra. Ele veio através de Jesus, e Jesus fala lá, lê no templo e fala, essa palavra se cumpre, eu vim para libertar os cativos. Lá em João 8, 31 e 32, fala assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala comigo, conhecereis. Fala comigo, conhecereis. Fala comigo, não é entender, não é compreender. Fala comigo, conhecer. Vai muito mais além que entender e compreender. É conhecer. Conhecer a verdade. Quem é a verdade? Fala comigo, Jesus é a verdade. Fala, Jesus é a verdade. Porque Ele falou, eu sou a verdade e a vida. Conheça Jesus e você será liberto. A gente faz muita coisa. E é viável, é importante nós fazermos muitas coisas para serem libertos. Mas aqui tem um caminho para ser liberto. Nós precisamos conhecer aquele que nos liberta. Amém, igreja? Conheça esse Jesus que pode te libertar. Se você não conseguiu se livrar desse vício ainda, conheça esse Jesus, porque Ele liberta. Se você não conseguiu livrar desse pecado ainda, conheça esse Jesus, porque Ele veio para libertar. Você está perdendo tempo. Amém? E o mais importante é nós sabermos que Jesus veio aqui na terra, se mostrando como Deus, se mostrando como aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem poder, aquele que faz milagre, aquele que realiza, mas Ele veio mostrar um Deus Pai. Nós precisamos, irmãos, nós temos ministrado muito sobre paternidade divina, mas nós precisamos conhecer Deus como Pai. Sabe por quê? Porque Deus não é pai de escravo, Deus não é pai de servos, Deus é pai de filhos. Não, eu vou falar de novo. Deus não é pai de escravo, Deus não é pai de servos, Deus é pai de filhos. Deus é pai de filhos.
E Ele quer se revelar. Jesus o tempo todo mostrou um Deus como Pai para nós. Porque Deus, Ele é realmente o Deus Supremo, Todo-Poderoso. Ele fala, Ele veio dessa forma. Ele veio como um Deus que faz milagre, um Deus que realiza, um Deus que provê. Mas Ele também veio como um Deus Pai. E essa é a melhor parte. Porque ser filho é muito melhor do que servo. Ser filho é muito melhor do que ser amigo. Ser filho é diferente. E nesta noite, Ele nos convida a conhecer Ele como Pai. Ele nos convida a viver como filhos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aqui nessa passagem fala que Ele mesmo fere, mas Ele mesmo cura. Mas deixa eu te falar, Ele não fere porque Ele quer te prejudicar. Ele fere porque Ele quer te curar. Tem feridas, não é mesmo? Não tem doenças, enfermidades que precisa abrir, precisa cortar para tirar o que está errado lá dentro? É ou não é? Quando você vai fazer uma cirurgia, está cortar, feriu, cortou. É por isso que Ele fere, para tirar a enfermidade, a sujeira, aquilo que está te levando cativo, aquilo que está te oprimindo. É por isso que Ele fere, para te curar, para nos curar. Conheça o Senhor. Eu sei que é difícil nós conhecermos ao Senhor na sua totalidade, mas quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós vamos mudando a nossa postura, mas nós vamos conseguindo vencer em várias situações. As situações mudam, você vai mudando o seu nível. Você entende o que eu estou falando? O Senhor te trouxe aqui nesta noite para conhecê-lo. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para que você venha todos os dias falar: Pai, o que o Senhor quer mostrar para mim nessa situação? Porque eu não quero apenas os seus benefícios. Não, levanta sua mão comigo e fala: Senhor, eu não estou atrás apenas dos seus benefícios, mas eu quero saber quem é o Senhor. Eu quero te conhecer. Nós estamos atrás do quem? Amém, igreja? Não atrás do quê? Fala para o teu irmão, fala, não fica atrás do quê, não. O que ele faz, o que ele pode fazer, o que é isso, o que é aquilo. Não, fala, fica atrás do quem. Conheça Ele, quem Ele é. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse em pé e fechasse os seus olhos agora neste momento. Oh, Jesus. Quero terminar lendo aqui em 2 Pedro 3, 1 e 8, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Talvez você tenha muito tempo que está caminhando com Jesus, mas talvez você também pode se olhar agora e falar: não, peraí, meu nível está difícil. Eu acho que eu não conheço Jesus tanto quanto eu pensei. Talvez você conhece Ele como Todo-Poderoso, Supremo. Talvez você conhece Ele como milagroso, aquele que faz todas as coisas por você, que te acode, te ajuda. Mas Ele quer que você o conheça como um Pai. Um Pai que te orienta, um Pai que te dá destino, um Pai que te dá identidade, que restaura a sua identidade. Um Pai que pode também te colocar no colo e que pode te corrigir. Um Pai que sabe todas as coisas. E quanto mais você for conhecendo a Deus, quanto mais você for conhecendo o Senhor, mais você vai confiar nele. Não vai ter situação que você vai duvidar, não vai ter. Não vai ter situação que você vai falar assim: peraí, Deus errou dessa vez. Não, porque você conhece Deus, porque você conhece Ele naquela situação. Você conhece que Ele pode por você. Você conhece que Ele é seu Pai, e um pai não dá pedra a um filho. Amém, igreja? Fecha seus olhos agora nesse momento. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem se revelado a nós todos os dias. Nós te agradecemos porque o Senhor veio de uma maneira extraordinária todos os dias, se revelando a nós, se fazendo conhecido a nós.
Te agradecemos porque nós temos a Tua palavra para Te conhecer, mas também nós temos, Senhor, também como se relacionar com o Senhor. E nós queremos declarar agora, Pai, todas as pessoas que estão aqui nesta noite, que elas conheçam o Senhor, que elas conheçam o Senhor não como o Senhor supremo apenas, não como aquele que faz apenas, mas com aquele que é, aquele Senhor Jesus que os ama. Deus, que cada um de nós possamos Te conhecer como um verdadeiro Pai e vivermos como filhos do Senhor, não como escravos, não como pessoas cativas, mas como pessoas libertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém, igreja? Nós vamos chamar os pastores aqui, as intercessoras também, para estarem orando com as pessoas aqui na frente. Então os pastores podem vir e você pode vir buscar a sua oração aqui, colocar diante de Deus essa busca de conhecer o Senhor. Amém?